Nunca pensei que um dia eu veria meu próprio nome sussurrado como o de um criminoso dentro de uma igreja. Mas foi assim que começou, com cochichos, olhares de canto e o cheiro doce e pesado das flores misturado ao incenso. O caixão estava ali, no centro, cercado por coroas brancas, com uma fita dourada onde se lia a minha eterna esposa com amor. Mas o amor naquele dia parecia um corpo também, frio, imóvel, sem respiração. Minha esposa, Helena, havia morrido 4 dias antes, segundo o atestado. A médica dissera que fora um ataque fulminante enquanto visitava uma amiga. A notícia chegou por telefone, vinda da própria amiga, tremendo, dizendo que não havia nada a fazer. Eu chorei pouco, não por frieza, mas por cansaço. Depois de 42 anos de casamento, a dor já não vinha em gritos, vinha em silêncio. Meu filho, André, organizou tudo às pressas. Disse que era melhor fazer o velório logo, sem complicações, porque mãe merecia um adeus digno. Ele sempre foi prático, o tipo de homem que aprendeu a resolver as coisas sem olhar para o coração. Eu, naquele dia, só obedeci. A igreja estava cheia. Vizinhos, parentes distantes, colegas de trabalho de décadas atrás. Alguns vieram por pena, outros por curiosidade. Eu estava na primeira fila, de terno preto e mãos trêmulas, encarando aquele caixão fechado, lacrado pelo serviço funerário. Diziam que o corpo não estava em condições de ser visto, e eu aceitei. Aceitei como quem aceita uma mentira, porque a verdade talvez doesse mais. Quando o padre começou a falar, eu não escutava as palavras. O som parecia vir debaixo d'água. Helena foi uma mulher de fé, de generosidade. Cada frase me feria, porque parecia um resumo apressado de uma vida inteira que ninguém realmente conhecia. Foi quando André levantou, sem aviso, sem hesitar. Subiu ao lado do caixão, tirou o microfone da mão do padre e olhou para todos. O salão inteiro silenciou. Esse caixão está vazio, ele gritou, a voz rasgando o ar como uma sirene. As cinzas dela, o corpo. Nada disso é real. Minha mãe fugiu com outro homem. Por um segundo, o mundo pareceu congelar. A respiração travou, o som sumiu. Eu só conseguia ouvir o bater do meu próprio coração. Depois, o caos. Gritos, murmúrios, gente se levantando, celulares sendo erguidos para filmar. E eu no meio daquilo, parado, olhando para meu filho como se não o reconhecesse. Você ficou louco? Perguntei sem me mover. Mas ele não respondeu. Estava tomado por algo entre raiva e alívio, como quem finalmente diz o que segurou por tempo demais. Você acha que eu não sei, pai? Ela não está aqui dentro. Você sabe disso tão bem quanto eu. 2 homens do serviço funerário tentaram contê-lo. O padre pedia calma. Minha sobrinha chorava. E eu apenas sentei de novo. Naquele instante, não senti vergonha, nem fúria. Senti algo pior. Senti dúvida. E se ele tivesse razão? E se aquele caixão realmente estivesse vazio? Quando o velório foi interrompido, eu fiquei ali sozinho por alguns minutos. Todos haviam sido orientados a sair, enquanto a funerária checava o conteúdo do caixão, sob ordem do padre e dos parentes indignados. O som dos passos se afastando ecoava como martelos batendo dentro da minha cabeça. A sala ficou vazia. Só eu e o caixão. Me aproximei devagar. O brilho da madeira refletia a luz das velas. Passei a mão sobre a tampa e por um instante pensei em abri-la, mas algo me segurou. Talvez medo do que eu iria encontrar. Talvez medo de não encontrar nada. André voltou acompanhado de 2 agentes da funerária. Um deles, pálido, perguntou se eu autorizava abrir o caixão. Assenti com a cabeça, mas não consegui olhar. O som do metal destravando me cortou por dentro. Um estalo seco, depois o rangido lento da tampa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Um silêncio que só é possível quando o mundo inteiro prende a respiração.
senhor, disse o funcionário hesitando. E foi o suficiente. Eu entendi antes de ele terminar a frase. Não havia nada, nem corpo, nem roupa, nem lembrança. Apenas o vazio coberto por um lençol branco cuidadosamente dobrado, como se alguém tivesse feito questão de deixar uma última ironia. André se virou para mim, lágrimas nos olhos, mas não de luto, de raiva. Eu te avisei, ele disse. Ela nunca morreu. Você foi o único que acreditou nessa farsa. Eu tentei falar, mas não saiu nada. A garganta travou, o corpo pesou, o mundo girou. A última imagem que lembro antes de desmaiar foi o padre fazendo o sinal da cruz diante de um caixão vazio, como se pudesse abençoar até mesmo o nada. Quando acordei, já era noite. Estava no banco traseiro do carro do meu sobrinho, indo de volta para casa. André não quis falar comigo. Ele ficou com o celular na mão o tempo todo, digitando sem parar. Mais tarde eu descobriria o motivo. Ele estava postando nas redes sociais. O vídeo do velório, do grito, do caixão sendo aberto. A legenda dizia: minha mãe não morreu, fugiu, e meu pai sabia. Foi assim que começou a minha ruína. E sem que eu soubesse, o início de algo muito maior. A verdade que Helena escondeu até o último segundo. 3 semanas antes daquele funeral que virou espetáculo, Helena ainda vivia sob o mesmo teto que eu. Ou pelo menos, eu acreditava que vivia. A verdade é que já fazia tempo que ela estava em outro lugar. Não físico, mas emocional. A presença dela pela casa havia se tornado sombra. Um som distante de passos que não esperavam resposta. O café dela esfriava na mesa antes mesmo que o meu terminasse de pingar na cafeteira. E quando eu tentava puxar conversa, ela sorria com aquela educação que dói mais do que uma briga. Tá tudo bem, tão vazio que até o ar ficava pesado depois. Eu achava que era o luto. Helena nunca superou completamente a morte da irmã no ano anterior. Falava dela o tempo todo, como se ainda esperasse o telefone tocar com a voz dela do outro lado. Foi isso que me fez não desconfiar de nada no começo. Na terça-feira, dia 8, ela disse que ia visitar uma amiga de infância, Cláudia, em uma cidade vizinha. Disse que precisava de uns dias para arejar a cabeça. Eu não questionei. Dei dinheiro para o combustível, arrumei o carro e ainda preparei uma marmita com o prato que ela mais gostava. Frango com alecrim. Ela me agradeceu com um beijo na testa e foi embora com uma mala pequena e um vestido azul que eu não via desde os tempos em que ainda dançávamos juntos nos aniversários de casamento. 2 dias depois, Cláudia ligou, a voz trêmula. Disse que Helena não tinha chegado, que tentou ligar várias vezes, mas o celular caía direto na caixa postal. Naquele instante, algo dentro de mim se partiu mesmo que eu não admitisse. Fui até a polícia naquela mesma tarde. Fiz o boletim de ocorrência, descrevi o carro, a roupa, até o perfume que ela usava. O policial anotou tudo com pressa, como quem já tinha visto aquilo dezenas de vezes. Provavelmente foi viajar sozinha, senhor, disse. Às vezes as pessoas só precisam desaparecer por uns dias. Voltei para casa com um nó na garganta. A cama dela estava feita, mas sem travesseiro. O guarda-roupa meio vazio. E no criado mudo, um envelope branco, sem nome. Dentro, uma carta escrita à mão, com a caligrafia dela. Inclinada, apressada, mas familiar. Não procure por mim. Eu preciso de paz. Nada mais. Sem data, sem assinatura, sem explicação. Mostrei a carta ao André naquela noite. Ele leu uma vez e jogou sobre a mesa. Você fez alguma coisa, né? Olhei para ele sem entender. Como assim? Vocês viviam discutindo. Talvez ela tenha se cansado. Engoli em seco. As discussões existiam, sim. Pequenas, banais, sobre contas, sobre o barulho da TV, sobre o fato de eu insistir em jantar cedo demais, mas nada que justificasse uma fuga. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Nos dias seguintes, o silêncio tomou conta da casa. As visitas começaram.
Vizinhos curiosos, parentes oferecendo ajuda e até uma repórter local que ouviu o rumor e quis dar visibilidade ao caso. Eu recusei. Não queria transformar a ausência da minha esposa em manchete de jornal. Mas André não. Ele aceitou a entrevista. Disse que queria pressionar a polícia. O que ele realmente queria era algo diferente. Palco. Em frente às câmeras, disse que a mãe era uma mulher cheia de vida e que o casamento dela com o pai havia se tornado frio. As palavras ecoaram em mim como socos. De repente eu não era mais um marido preocupado. Era o suspeito que ela teria deixado para trás. Uma semana se passou. Depois 10 dias, nada. Nenhuma pista, nenhum registro. Até que o telefone tocou. Era uma ligação do hospital municipal. A voz da enfermeira era seca, treinada. Senhor, encontramos uma mulher que corresponde à descrição da sua esposa, mas ela não resistiu. Disseram que foi um ataque cardíaco. Sem documentos, apenas o carro e a bolsa, confirmando a identidade. Fui até lá sem saber como respirar. Assinei papéis, reconheci pertences e aceitei o veredito porque... o que mais eu podia fazer? O corpo estava sob lençóis e me disseram que o rosto estava irreconhecível por causa da demora no resgate. Eu não questionei, porque duvidar da morte de quem você ama é um tipo de esperança que destrói por dentro. André chegou horas depois. Não olhou para mim. Só perguntou: tem certeza que é ela? E quando eu disse sim, ele apenas respondeu: espero que esteja dizendo a verdade. O corpo foi liberado no dia seguinte. A funerária tratou de tudo e eu segui as instruções como um homem em transe. Apenas escolhi o caixão mais simples, pedi flores brancas e mandei gravar o nome dela em dourado. E enquanto o padre lia as orações no velório, eu ainda acreditava que havia um corpo ali dentro. Acreditava porque era mais fácil do que aceitar que talvez eu estivesse vivendo uma mentira. Mas agora, lembrando daquele dia, tudo se encaixa. A carta, o carro, o vestido azul, a ausência do travesseiro. Helena nunca quis paz. Ela quis desaparecer. E eu fui o último a perceber. A humilhação do funeral não começou no grito do meu filho. Começou no momento em que confiei na morte mais do que na vida da mulher que jurei conhecer. E naquele instante, sentado em casa, com a carta nas mãos e a cidade me olhando como o homem enganado, percebi. Não era só ela que havia sumido. Era a minha história inteira que estava desaparecendo junto. Depois do funeral, a casa nunca mais foi a mesma. O silêncio que antes era consolo virou acusação. Cada objeto parecia me encarar com a mesma dúvida que eu via nos olhos do meu próprio filho. André não voltou para casa comigo naquela noite. Disse que precisava pensar. Tradução. Não queria dividir o mesmo teto com alguém que, segundo ele, tinha escondido um corpo, ou a falta dele. Ficou na casa da namorada e, por alguns dias, não atendeu nenhuma das minhas ligações. Eu passei as noites andando pela casa, tocando nas coisas dela como quem revisita um museu. As luvas no armário, o perfume ainda meio cheio, a escova de cabelo com fios loiros presos entre as cerdas. Era como viver dentro de uma prova que já não servia a ninguém. Na terça-feira seguinte, o telefone tocou. Era André. A voz fria, contida, sem a formalidade de um filho e sem a ternura também. Pai, a polícia quer te ouvir de novo. Demorei um pouco para responder. De novo? Mas eu já... Eles têm perguntas novas sobre o seguro e sobre o testamento. Seguro. Aquela palavra soou como um tiro abafado. O seguro de vida de Helena havia sido feito por insistência dela, 2 anos antes, quando começamos a sentir o peso da idade. Ela dizia que queria deixar as coisas em ordem, e agora, pelo que André insinuava, aquele gesto de cuidado tinha virado uma sombra. No dia seguinte, fui até a delegacia. O investigador me recebeu com o tipo de olhar que já entrega o veredito antes da sentença. Perguntou quanto eu ganharia com o seguro. Respondi: nada, porque o beneficiário era o nosso filho.
Helena insistiu nisso. Disse que ele precisaria mais do que nós. O policial anotou, olhou para mim e disse: seu filho contou outra versão. Saí de lá com as pernas pesadas e a cabeça girando. André havia dito à polícia que eu era o único que sabia de detalhes sobre a viagem da mãe. Que eu mesmo indiquei o caminho, que eu insisti para ela levar o carro. E mais, que o seguro havia sido alterado semanas antes da morte, incluindo meu nome como co-beneficiário. Eu voltei para casa e procurei os papéis. No cofre, encontrei os documentos originais, assinados por ela, antigos, sem nenhuma alteração. Mas as cópias digitais que a seguradora enviou mostravam algo diferente. Um formulário recente, datado, e sim, com meu nome. Só que a assinatura não era dela. Era perfeita demais. Helena escrevia com pequenas falhas, sempre deixava o H um pouco torto, o traço do L muito baixo. Na cópia estava tudo reto, como de máquina. Peguei o telefone e liguei para André. Você mexeu nisso? Perguntei. Do outro lado, silêncio. Você me colocou nessa história? Insisti. E ele respondeu apenas: eu só quero saber onde ela está. Foi aí que percebi que o luto dele não era dor, era raiva. Ele não chorou pela mãe. Ele quis puni-la. E como ela não estava ali, escolheu a mim. Nos dias seguintes começaram os comentários. Mensagens anônimas na caixa de correio. Assassino. Ela fugiu de você. Todo mundo sabe. Alguns vizinhos pararam de me cumprimentar. Outros olhavam com pena, o tipo de pena que pesa mais do que desprezo. Uma tarde, voltei do mercado e encontrei André na sala, sentado na poltrona dela. Tinha olheiras profundas e o celular na mão. Tem um vídeo circulando. Ele disse. Era a gravação do funeral. O grito dele, o caixão sendo aberto, minha expressão de choque. Alguém tinha postado com o título: velho tenta enterrar caixão vazio. Filho descobre farsa no funeral da mãe. Milhares de visualizações, centenas de comentários. Gente dizendo que eu devia estar envolvido, que ela fugiu por medo, que eu era violento. André não disse nada, só me olhou, esperando que eu negasse com a mesma força que ele acreditava. Você acha mesmo que eu faria isso? Perguntei. Ele desviou o olhar. Eu não sei mais o que pensar. Aquela frase foi o golpe mais duro, porque não havia ódio nela. Havia desistência. Ele não me via mais como pai. Me via como uma dúvida. Naquela noite, fui ao quarto de Helena de novo. Abri a gaveta onde ela guardava as cartas antigas, lembranças de viagens, pequenos recortes. E ali, entre os papéis, encontrei algo que não devia estar ali. Um recibo recente. Uma transferência bancária para uma conta em nome de um homem chamado Gilberto Ramos. Valor alto. Mais do que ela costumava movimentar. Na descrição, consultoria pessoal. Nunca ouvi aquele nome antes, mas o papel tinha a data de 3 dias antes do desaparecimento. Eu sentei na beira da cama e fiquei olhando pro nada. E pela primeira vez, comecei a admitir o que o grito do meu filho insinuou. Talvez o caixão estivesse mesmo vazio. E talvez eu não fosse apenas o traído. Talvez fosse o último a saber de algo que todo mundo já sabia. No dia seguinte, André apareceu de novo. Não pediu desculpas. Não perguntou se eu estava bem. Apenas disse: se ela fugiu, eu vou encontrar. E quando eu encontrar, vou descobrir se você ajudou ou se foi enganado como um idiota. Depois, saiu sem olhar para trás. A porta bateu. O som ecoou pela casa, como se encerrasse uma era. Fiquei sozinho, de verdade dessa vez. E enquanto o silêncio voltava, eu percebi que havia 2 mortes acontecendo, a dela e a do vínculo entre mim e o meu próprio filho. A diferença é que só uma delas teria caixão. Foram precisas 2 semanas para que o absurdo deixasse de ser boato e começasse a se transformar em evidência.
Dizem que quando alguém morre, o tempo para. Mas quando alguém finge morrer, o tempo acelera. E eu comecei a sentir isso. Um empurrão constante do destino me obrigando a seguir pistas que eu nem queria ver. A primeira veio do banco. Recebi uma ligação da gerente pedindo para confirmar uma movimentação feita no cartão de Helena. Eu ri, sem humor. Deve ser fraude, disse. Mas ela respondeu. Estranho, porque a senha foi digitada corretamente e a compra foi feita em pessoa. O ar sumiu dos meus pulmões. Quando? Perguntei. Ontem. Em uma loja de conveniência na rodovia 401, sentido litoral. O mesmo caminho que Helena disse que faria quando foi visitar a amiga Cláudia. Desliguei o telefone devagar. Por alguns segundos fiquei olhando para o vazio da sala, sentindo o eco da voz dela no passado dizendo: "Volto no domingo, não se preocupe." E de repente percebi que ela havia voltado, só que não para mim. Fui até o quarto e abri o velho notebook que ela usava para tudo. O aparelho estava desligado desde o dia do desaparecimento. Demorou para ligar, como se também hesitasse em me mostrar o que guardava. E o que encontrei me fez entender que o impossível não só era real, era meticuloso. Na pasta de documentos havia recibos, reservas, e-mails, conversas recentes. Helena havia reservado um chalé em uma cidade chamada Mar Azul, a 300 quilômetros dali. Data da reserva: um dia antes da suposta morte. Nome usado: Helena Ramos. Sobrenome novo. Continuei procurando. Encontrei uma conta de e-mail diferente da que ela usava. O endereço era composto pelas iniciais dela e algo que parecia uma data: H.L. Ramos, 1974. A data não era o aniversário dela, mas 1974 foi o ano em que nos conhecemos. Ela tinha transformado o começo da nossa história em senha para o recomeço dela. Dentro daquela caixa de entrada, havia trocas de mensagens com um nome que já não me era estranho: Gilberto Ramos. O mesmo da transferência que eu havia encontrado no quarto. As mensagens eram curtas, mas íntimas. Tudo pronto. Você foi corajosa. Logo ninguém vai desconfiar. E, em uma delas, datada poucos dias antes do funeral, ele escreveu: a documentação está toda pronta. Assim que o seguro for liberado, desaparecemos por completo. Meu estômago revirou. Senti as mãos tremerem. A tela do notebook refletia meu rosto pálido. O rosto de um homem que acabara de descobrir que não era viúvo, e sim cúmplice involuntário de uma farsa. Liguei para André. Ele atendeu no terceiro toque com a voz arrastada, cansada. Pai, o que foi agora? Preciso que venha aqui. Por quê? Porque você estava certo. Quando ele chegou, mostrei tudo. Os e-mails, os recibos, as datas. Ele leu em silêncio, mordendo o lábio, e quando terminou, disse apenas: então é verdade. A frase não era surpresa. Era condenação. Você sabia? Perguntou. Claro que não, respondi. Mas você assinou os papéis do funeral. Você viu a certidão. Eu vi o que queriam que eu visse. Ele passou as mãos no rosto, andou de um lado para o outro e murmurou: ela nos enganou, pai. A mim, a você, todo mundo. Mas o tom dele não era de dor. Era de raiva, quase de competição. Como se o fato de ter sido enganado o ferisse mais do que a mentira em si. Eu vou encontrá-la, disse, e saiu sem olhar para trás. Naquela noite, fiquei sentado à mesa, encarando os papéis impressos e o computador aberto. A casa estava mergulhada em uma luz amarela fraca, dessas que parecem pesar sobre os ombros. E pela primeira vez em semanas, eu senti algo diferente da tristeza. Clareza. Ela estava viva. E viva demais para que a justiça descansasse. Peguei o telefone e liguei para a seguradora. Contei o que descobri, mandei cópias das mensagens e dos comprovantes. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, a voz séria da atendente. Senhor, isso é grave. O seguro foi pago ontem. Eu congelei.
Pago? Para quem? Conta conjunta no nome de Helena Ramos e Gilberto Ramos. Eles já tinham recebido o dinheiro. Quase R$200 mil. Desliguei o telefone. A mente fervia, mas o corpo parecia imóvel. Eles tinham preparado tudo. A falsa morte, o atestado, a cremação que nunca aconteceu, o funeral simbólico. E o pior, eu havia financiado cada detalhe, acreditando que estava me despedindo. Passei a madrugada relendo os e-mails, linha por linha. Em uma das últimas mensagens havia um anexo, uma imagem escaneada de uma escritura. Propriedade rural, localizada exatamente em Mar Azul. 2 assinaturas, Helena Ramos e Gilberto Ramos. Data, 1 semana antes da morte. Fechei o notebook devagar. O som do clique pareceu ecoar pela casa como um tiro abafado. Ali estava a prova do impossível. A mulher que todos lamentaram ainda respirava. E o luto que me fizeram carregar não era por amor, era por engano. Mas ao contrário do meu filho, eu não queria expor nada. Não queria escândalo, nem manchete. Eu só queria olhar nos olhos dela e perguntar: por quê? Foi essa pergunta, simples e amarga, que me fez abrir o mapa da estrada, traçar a rota até Mar Azul e colocar o carro na garagem no dia seguinte. Não contei nada a André, nem aos vizinhos, nem à polícia. Se Helena queria que eu acreditasse que ela estava morta, eu lhe daria o presente mais cruel possível. Eu também fingiria estar morto para ela. E assim, em silêncio, começou a parte da história que ninguém veria nas redes sociais. A busca de um homem idoso por uma verdade que ele nunca pediu para descobrir. E por uma paz que talvez nem existisse. A casa sempre teve segredos, mas nenhum que eu não pudesse entender. Até aquele dia. Depois de descobrir os e-mails e a escritura, passei a ver cada canto do lugar como um cúmplice. A poltrona dela, o vaso de flores secas na varanda, o relógio de parede que Helena dizia ter vindo da avó. Todos pareciam guardar algo que eu ainda não sabia. Foi então que me lembrei do cofre. Um pequeno cofre embutido na parede do quarto de hóspedes, atrás de uma moldura com a foto do nosso aniversário de 25 anos. Helena sempre dizia que ali guardava coisas antigas, e eu nunca questionei. Confiava nela o suficiente para não precisar abrir o passado. Mas confiança, agora, era uma palavra sem significado. Arranquei o quadro da parede com as próprias mãos. Atrás dele, a porta metálica estava coberta por uma fina camada de poeira. Digitei a senha que ela mesma escolhera anos atrás. 0412, a data do nosso casamento. O som do clique ecoou como um gemido de ferro cansado. E o que encontrei lá dentro mudou completamente o que eu acreditava saber sobre a mulher com quem dormi por 4 décadas. Havia uma caixa de madeira, uma pasta de documentos e uma pequena chave dourada. Nada mais. Abri a caixa primeiro. Dentro, uma fotografia antiga, desbotada, mostrando Helena, muito jovem, ao lado de um homem que eu reconheci na hora. Gilberto Ramos. O mesmo nome da conta bancária. O mesmo homem das mensagens. Mas na foto, ele era diferente. Não o sujeito grisalho que imaginei ao ler os e-mails. Ali, ele tinha 20 e poucos anos, os braços ao redor dela e o sorriso confiante de quem acreditava ser eterno. Atrás da foto, uma frase escrita à caneta. Para sempre é só questão de escolha. Meu estômago virou. Senti a respiração travar. Não era um romance recente, era uma história antiga, anterior a mim. Peguei a pasta de documentos. Dentro, havia cópias de cartas, recibos e uma escritura de doação. Metade do valor da nossa casa transferida para o nome de Helena, datada de 1992. Eu lembrava vagamente desse ano, um período em que eu estive desempregado. E ela foi quem sustentou a casa por alguns meses com um empréstimo de um antigo colega de juventude. O tal colega era Gilberto. O mesmo homem, o mesmo empréstimo. A verdade é que desde então, metade do que eu acreditava ser meu, já não era. A terceira coisa dentro do cofre era a chave.
pequena, dourada, com o número 38 gravado no topo. Por um instante não entendi. Depois, lembrei-me de um detalhe que teria passado despercebido por qualquer um, exceto por alguém que viveu tanto tempo na mesma casa. No sótão havia um baú velho com cadeado que Helena nunca deixou que eu abrisse. Dizia que eram lembranças da infância. Mas a fechadura, lembro bem, tinha o número 38 gravado embaixo. Subi as escadas com o coração martelando. O sótão estava coberto por pó e cheiro de madeira antiga. Abri o baú e dentro dele havia envelopes com fotos, cartas e um diário. As cartas eram todas dele, Gilberto. E não eram de um romance breve. Eram décadas de correspondência. Mensagens enviadas ao longo dos anos, entre períodos de silêncio, sempre com o mesmo tom. Amor proibido, planos interrompidos, promessas sussurradas por alguém que nunca desistiu. Um dia você vai cansar de fingir que é feliz. Quando o tempo nos der razão, você saberá para onde voltar. Não importa quantos aniversários de casamento vocês celebrem, o que é verdadeiro espera em silêncio. Cada linha parecia uma faca girando dentro de mim. Ela viveu comigo, mas amou outro. E pior, planejou a volta. No diário, as confirmações. As páginas eram recentes, e em uma delas, datada de apenas 2 meses antes da morte, ela escreveu: Gilberto diz que está tudo pronto. A escritura saiu, o seguro também. André nunca vai entender, mas um dia vai ver que é melhor assim. Eu não aguento mais o olhar vazio de Cláudio. Ele não me vê há anos, só me enxerga quando precisa de silêncio. Cláudio. O nome que ela usou por 42 anos para me chamar. Agora era apenas uma palavra em um diário de despedida. Fechei o caderno. Fiquei ali, no chão do sótão, cercado por papéis, lembranças e mentiras. O sol da tarde entrava por uma fresta, iluminando partículas de poeira dançando no ar. O mesmo ar que eu respirava quando ainda acreditava que ela me amava. Desci as escadas devagar. A cabeça doía, o peito parecia comprimido. Coloquei tudo sobre a mesa da sala. A foto, o diário, as cartas. E fiquei observando, tentando entender em que momento do casamento ela começou a desaparecer. Não era só fuga. Era uma vida dupla. Um amor antigo que esperou pacientemente até que a velhice o tornasse possível sem culpa. E eu, na ingenuidade da rotina, nunca percebi. Foi então que o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Senhor Cláudio? Perguntou uma voz masculina. Sim. Sou do cartório de Mar Azul. A senhora Helena Ramos entrou em contato conosco para registrar a transferência de uma propriedade. Ela pediu para confirmar a data de casamento do senhor. Senti o chão sumir. Ela estava viva. Não escondida, viva e ativa. Trabalhando, assinando, usando o próprio nome disfarçado. E o detalhe final. Ela ainda usava o sobrenome Ramos, o do homem da foto. Desliguei sem responder. E pela primeira vez em meses, sorri. Não de alegria, de lucidez. Helena havia me enterrado vivo, mas deixara as mãos de fora, e com elas, as provas. Guardei tudo de volta no cofre. Não fechei. Deixei a porta aberta de propósito. Porque a partir daquele momento, o que estava trancado já não era segredo. Era munição. Eu não sabia ainda como, nem quando, mas naquele instante entendi o que precisava fazer. Não para me vingar, mas para restituir algo que ela me roubou com um abraço, a verdade. E quando o telefone tocasse de novo, eu já teria decidido. A guerra silenciosa estava prestes a começar. Alguma coisa na cidade muda quando o rumor vira imagem. Palavras se dobram em forma, somam reações, atropelam nuances. O que era dor privada transforma-se num espetáculo que te fere por todos os lados. No dia em que arrumei as coisas do cofre na mesa da sala, pensando no carro e na estrada para Mar Azul, meu telefone começou a tocar sem parar. Era André de novo. Pai, você já viu o que tem falado? Atendi com a voz grossa, cansada. Ele não esperou resposta.
Ele disse que havia um grupo no WhatsApp da família com prints e comentários, que o vídeo do nosso funeral tinha virado meme, que pessoas que eu conhecia riam e faziam piada, e que a rádio local havia ligado para a repórter do bairro pedindo um depoimento. No começo achei que era barulho, cairia. Não caiu. Almocei sozinho porque ninguém mais veio. A vizinha que sempre trazia bolo de vez em quando evitou passar pela minha calçada. O senhor da padaria, que me chamava de Cláudio, com um sorriso todas as manhãs, fez questão de servir outro cliente enquanto eu esperava. O olhar dele foi um recado fino. Não quero me enfiar nisso. A dona do mercado olhava para a fila como se escolhesse entre julgar e vender. Optou por vender, mas ouvi o sussurro. Ele sabia. Cada cochicho era uma lâmina. André, no entanto, não se limitou aos grupos da família. Ele postou. Primeiro uma foto dele com a mão no rosto, legenda dramática. Não sei mais em quem confiar. Depois, em uma entrevista improvisada que ele aceitou com uma blogueira local, repetiu a mesma linha que viralizara. Minha mãe não morreu, fugiu, e meu pai sabia. A blogueira, com os olhos grandes e a voz ainda maior, pediu que eu falasse. Eu disse que não queria transformar a vida de ninguém em espetáculo. Ela riu com pena condescendente. Mas o público quer saber a verdade. Para eles, a verdade era o que vendia. O vídeo do caixão aberto voltou a rodar. Agora com legendas, cortes, áudios de fundo dramáticos. Comentários surgiam aos milhares. Acusações, teorias, grosserias. Alguns conhecidos me mandaram mensagens diretas, dizendo que estavam confusos e que esperavam que eu explicasse. Outros apagaram o que haviam dito depois. Os mais ousados soltaram piadas de mau gosto. Velho tentou enterrar a própria mentira. A humilhação não vinha só dos estranhos, vinha dos pequenos que antes me cumprimentavam na rua. No sindicato de antigos colegas que eu frequentava, algumas mesas viraram um rumor contínuo. Um homem que eu chamava de amigo, conseguimos juntos a primeira pensão de aposentadoria da firma, me cruzou no portão do clube e disse sem olhar para mim: "É melhor o senhor se cuidar, tem muita gente carente por aí que se aproveita." A frase soou como um tapa. O que mais doía não era a ignorância. Era a sensação de invisibilidade. A cidade olhando para uma história que lhes era mais fácil acreditar do que questionar. E o pior, André havia manipulado fatos. Ele cortou e recortou conversas, montou uma narrativa pronta para o consumo, e a multidão devorou. A internet não pede prova, pede espetáculo. Ainda assim, eu não gritei. Não voltei às redes para me defender. Não respondi aos comentários esbravejando verdades, porque sabia o que a pressa das palavras fazia. Sujaria a verdade com lama. Em silêncio, arrumei a mesa da sala outra vez. Coloquei o diário, as cartas e as fotografias em frente. Não para mostrar a ninguém, mas para lembrar a mim mesmo que havia algo maior que a opinião do momento. Quem tem pressa de acusar, raramente tem paciência para ouvir. Decidi agir de outra maneira, porque sabia pela vida inteira que reações impulsivas produzem tragédias maiores. Primeiro, procurei um advogado. Não contei a André. Não contaria à imprensa. Fui a um escritório antigo, aquele que havia me ajudado com um problema fiscal anos atrás, e conversei com o mesmo homem de terno cinza, que me olhava como quem analisa um terreno. Expliquei devagar. Disse as palavras sem o alarde da internet. Documentos forjados, transferência de valores, e-mails que indicavam fraude. Mostrei o cofre, o diário, as mensagens do Gilberto. O advogado pegou notas, fez perguntas exatas e no final disse: "Temos algo concreto." Aquela frase soou como promessa. Segundo, pedi cautela ao banco. Informei sobre a movimentação suspeita, pedi bloqueio preventivo de novas transferências e solicitei cópias legíveis das autorizações que tinham mudado o beneficiário. Eles atenderam com formalidade. "Senhor, vamos investigar." Formalidade é um começo, não é justiça, mas é ruído que incomoda gente com coisas a esconder.
Terceiro, reuni provas. Fiz fotocópias, escaneei documentos em 2 clínicas diferentes para não deixar rastro único, registrei e-mails com carimbo de hora e guardei tudo em 2 pastas, uma comigo e outra em um envelope numerado no cartório. A internet pode inventar. Um cartório não. Por fim, decidi também preparar minha história, não para ser berrada, mas para ser apresentada. Marquei 1 hora com um jornalista sério, um repórter da pequena rádio local que um dia me ouvirá sem pressa. Não pedi exposição. Pedi veracidade. Se é verdade que ela foi vista, então investiguem. Se é mentira, que se apure também. Ele concordou em ouvir. Não prometeu manchete. Prometeu ouvir. Enquanto isso, André continuou seu show. Continuou com a raiva íntima que se transformou em arma pública. Mas a cidade, que julgava cedo demais, ainda não sabia o que vinha depois da paciência. Naquela noite, fiquei acordado lendo o diário de Helena pela enésima vez, olhando as letras que traíam o mapa de um plano. Ao fechar as páginas, senti uma coisa estranha. Não era satisfação. Era a calma de quem sabe que, quando as coisas se tornam públicas demais por impulso, o silêncio calculado é a única defesa honesta. A humilhação passou a ser combustível. Não para revidar com o espetáculo, mas para construir uma resposta que ninguém poderia recortar e colar num meme. E enquanto as notificações do celular não paravam, eu comecei a traçar em silêncio os passos que dariam forma à verdade. Passos legais, lentos, inflexíveis. A cidade podia rir por hora, mas a justiça gosta de paciência, e eu tinha tempo e provas suficientes para esperar. O tempo tem uma maneira curiosa de revelar o que as pessoas escondem. Às vezes é um erro pequeno, uma distração, um nome escrito onde não devia. Outras vezes é simplesmente o silêncio, o tipo de silêncio que não nasce da paz, mas da culpa. Depois da entrevista de André e da humilhação pública, tudo ficou quieto demais. Quieto como o olho de um furacão. O escândalo havia rendido o que podia. A cidade já encontrava outra tragédia para comentar, e o meu nome deixava de aparecer nas manchetes improvisadas. Mas eu sabia que o silêncio não era esquecimento. Era preparação. Eu passei a acordar antes do sol. Tomava café frio, lia o diário dela de novo e tentava entender onde, entre as entrelinhas, Helena havia deixado cair a verdade. Ela era cuidadosa, sempre foi. Mas ninguém é perfeito o tempo todo. Foi numa manhã de quinta-feira que o telefone tocou. Número bloqueado. Atendi, mais por tédio do que por curiosidade. Senhor Cláudio. A voz era masculina, rouca, com o sotaque arrastado do interior. Quem fala? Prefiro não dizer. Só quero que saiba que sua esposa está viva. O café escorreu pela minha mão antes que eu percebesse. Quem é você? Não importa. Só escute. Ela está em Mar Azul. Trabalha num café na orla. Usa outro nome. Helena Ramos. Por que me contar isso? Silêncio. Depois, o som de um isqueiro sendo aceso. Porque vi o que fizeram com o senhor. E ninguém merece morrer 2 vezes. A ligação caiu. Tentei retornar, mas o número era impossível de rastrear. Fiquei ali, parado, ouvindo o tic-tac do relógio da sala. Cada segundo parecia uma martelada me empurrando para a estrada. Era a confirmação do que eu já sabia, mas precisava ouvir da boca de alguém. E, ao mesmo tempo, era o ponto sem volta. Peguei as chaves do carro, o envelope com os documentos e saí sem avisar ninguém. Não deixei bilhete, nem mensagem para André. Deixei apenas o cofre aberto como uma confissão silenciosa para quem ousasse olhar. A viagem até Mar Azul durou quase 5 horas. O caminho era familiar, rodovia 401, a mesma da compra registrada no cartão dela. A paisagem ia mudando aos poucos, o verde das plantações, o cheiro salgado da brisa, o horizonte alargando-se até o mar aparecer como uma linha azul distante. Cheguei perto do meio-dia. A cidade era pequena, charmosa, com fachadas coloridas e ruas estreitas.
Pessoas caminhavam devagar, sem a pressa da vida que eu deixara para trás. Mas bastou estacionar o carro e sentir o vento para entender. Ela estava ali. Segui até a orla, caminhando devagar, disfarçado entre turistas. E foi então que a vi. Helena, ou Helena Ramos, como agora se chamava, estava atrás do balcão de um pequeno café à beira-mar, atendendo clientes com o mesmo sorriso que um dia foi só meu. O cabelo estava mais curto, pintado de um loiro mais claro, o corpo magro, mas ainda elegante. E ali, sentado em uma das mesas, estava ele, Gilberto. O mesmo rosto da foto, envelhecido, mas inteiro. Ria com ela, sem esconder. A mão dele repousava sobre a dela, como se aquele gesto fosse antigo demais para ser disfarçado. Meu coração bateu pesado, mas não de raiva, de constatação. Não era fuga por amor nem desespero. Era planejamento. Um crime disfarçado de recomeço. Fiquei observando por quase meia hora, de longe, até ela entrar nos fundos do café. Esperei mais alguns minutos e me aproximei do homem. Ele estava lendo um jornal. Quando me viu, demorou a reconhecer. Mas quando reconheceu, o sorriso dele sumiu. Cláudio. A voz dele era mais fraca do que eu lembrava das cartas. Pensei que nunca mais fosse me ver. Pois é, eu também. Ela não queria te machucar. Não conseguiu, me matou. Ele abaixou o olhar. O jornal tremia entre as mãos. Ela precisava começar de novo. Com meu dinheiro? Ele não respondeu. E foi nesse silêncio que eu entendi tudo. Helena nunca quis fugir do passado. Quis apagá-lo. E eu, sem perceber, havia ajudado a financiar o desaparecimento dela. E a nova vida que ela construíra com o mesmo homem que sempre esperou por ela. Quando ela voltou à frente do café e me viu, o sangue sumiu do rosto, congelou. A bandeja quase caiu da mão. Ninguém ali entendeu o que estava acontecendo, mas o olhar dela dizia tudo. Era medo. Medo de quem vê o fantasma de alguém que deveria estar enterrado. Cláudio. A voz saiu num fio. Você está vivo, eu disse. E você também. Ela tentou disfarçar, mas as mãos tremiam. Não é o que parece. Então me diga o que é. Mas ela não disse nada. Virou-se e entrou nos fundos do café, levando junto o último resquício de explicação que eu podia aceitar. Eu não a segui. Não precisei. Naquele instante percebi que qualquer palavra dela seria uma continuação da mentira. Eu tinha o que precisava. A verdade em carne e osso. Saí dali com o mar nas costas e o gosto de sal na boca. Não chorei. Não gritei. Não olhei para trás. A viagem de volta foi diferente. O peso que me esmagava nos ombros agora era firme, sólido. O tipo de peso que transforma raiva em propósito. E no retrovisor, a cidade de Mar Azul encolhia como um sonho ruim que se apaga na luz do dia. Quando cheguei em casa, André me esperava na varanda. O rosto abatido, o celular na mão. Pai, onde você estava? Descobrindo o que você nunca quis ver. Ele franziu a testa. Ela está viva. O silêncio que veio depois foi denso. Ele não acreditou. Não ainda. Mas eu tinha provas demais para que a verdade coubesse no negacionismo dele. Naquela noite, sentei-me no sofá e comecei a organizar tudo. As fotos, os papéis, os áudios que gravei no café. Pela primeira vez em meses, senti uma espécie de paz. Não era felicidade. Era o começo de uma resposta. E antes de dormir, olhei para o espelho e percebi que meu rosto já não era o de um viúvo traído. Era o de um homem prestes a reescrever a própria história, com o silêncio como caneta e a verdade como tinta. Passei 2 dias em silêncio depois de voltar de Mar Azul. 2 dias sem atender o telefone, sem abrir as cortinas, sem responder a André. Eu precisava que a raiva decantasse, como pó no fundo de um copo. Só então eu poderia enxergar a verdade sem que ela me cegasse. Mas a verdade não espera. Na terceira manhã, às 8 em ponto, alguém bateu à porta. 3 toques leves,
Depois silêncio. Abri devagar, sem pressa, e ela estava ali. Helena. Vestia uma blusa branca simples, calça de linho e o mesmo olhar de quando me pediu um tempo para visitar a amiga. O cabelo ainda curto, o perfume o mesmo. Atrás dela, o céu cinza anunciava chuva. Por um instante, pensei que estava sonhando. O tipo de sonho que dói quando acaba. Posso entrar? Ela perguntou. Eu dei passagem sem responder. O som dos saltos ecoou pelo corredor da casa, como lembranças voltando dos mortos. Ela caminhou até a sala, olhou ao redor e sorriu. Não por nostalgia, mas por desconforto. A mesa estava coberta de papéis. O diário, as cartas, as fotos, as cópias do banco. Tudo o que ela havia escondido agora estava exposto, nu, entre nós. Então você sabe, ela disse, a voz calma, quase aliviada. Eu sei, respondi. Há quanto tempo? Tempo suficiente para entender que você nunca me deixou. Você me apagou. Ela suspirou, puxou a cadeira e se sentou, cruzando as mãos sobre o colo. Não era para ser assim. Era para ser como Helena, para eu morrer acreditando na sua farsa, para o nosso filho te enterrar e depois ser ridicularizado junto comigo. Ela desviou o olhar, encarando a janela. Você não entende? Então me faça entender. Silêncio. Apenas o som do vento passando pelas frestas das janelas. Depois ela falou, com a voz que usava quando queria convencer, a mesma de quando pedia desculpas sem sentir culpa. Gilberto nunca deixou de me procurar. Ele reapareceu depois que sua irmã morreu. Disse que ainda me amava, que eu tinha me tornado prisioneira da rotina, que eu merecia uma segunda chance antes que fosse tarde. Eu resisti, Cláudio, juro, mas depois de tantos anos sendo ignorada dentro dessa casa, eu cedi. Então por que não se divorciou? Por que não foi embora como uma mulher decente? Ela sorriu de canto, triste e arrogante ao mesmo tempo. Você me conhece. Eu nunca conseguiria simplesmente ir embora. Eu precisava desaparecer por completo, começar do zero. E para isso precisou de um atestado de óbito. Foi ideia dele. E você aceitou. Eu aceitei. As palavras dela caíram como pedras. Não havia arrependimento, só constatação. Helena falava como quem descreve o roteiro de um filme que já terminou. Você usou o meu amor para financiar sua fuga, eu disse. Usei a confiança. O amor já não existia, Cláudio. Faz tempo. E o seguro de vida, também parte do plano. Era a única forma de garantir que ninguém nos procuraria. Dinheiro é silêncio, e silêncio era o que eu mais queria. Olhei para ela, tentando encontrar nas rugas, nos olhos, algum traço da mulher que me ensinou a dançar devagar nas festas de bairro, mas não havia nada. A pessoa na minha frente era um estranho com o rosto dela. E o André? Perguntei. Ele não entenderia. Você sabe como ele é. Impulsivo, moralista. Eu não queria que ele tentasse me trazer de volta. Então preferiu deixá-lo acreditar que a mãe dele estava morta. Era o único jeito. Você o destruiu. Eu dei a ele uma lição. Qual lição, Helena? Que a vida é uma sequência de mentiras bem contadas. Que ninguém é dono de ninguém. Ela respondeu, olhando nos meus olhos pela primeira vez. Nem você de mim, nem ele das minhas escolhas. Por um instante, houve um lampejo de silêncio pesado, o tipo de silêncio que antecede a confissão verdadeira. E então ela disse, eu soube que você foi até lá, que me viu no café, que falou com ele. E ainda assim veio aqui. Porque quero encerrar isso. Encerrar? Sim, não vou voltar, Cláudio. E não quero que você estrague o que ainda posso construir. O dinheiro, a propriedade, tudo está no meu nome agora. Não complique. Aceite e siga. Ela se levantou. O som da cadeira arrastando pareceu um trovão. Deu um passo em direção à porta, mas parou ao ver que eu segurava o celular na mão. A tela brilhava. O aplicativo de gravação aberto. Desde quando? Perguntou. Desde o momento em que você entrou.
O olhar dela mudou, de surpresa para algo mais frio, quase respeito. Você sempre foi mais esperto do que parecia, ela disse. E você sempre me subestimou. Ficamos frente a frente a poucos centímetros. Duas pessoas que um dia juraram dividir a vida e agora dividiam apenas segredos. Vai usar isso contra mim? Não. Vou usar a seu favor, para que o mundo saiba quem você realmente é. Isso é vingança? Não, é justiça. Ela respirou fundo, passou a mão no cabelo e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Eu sei que você acha que venceu, mas quando as pessoas ouvirem, vão dizer que você forjou tudo, que está amargo, louco, que quer me punir. Elas sempre acreditam na vítima mais convincente, Cláudio. E eu aprendi a ser convincente. Ela sorriu, o mesmo sorriso que me fez acreditar nela por 42 anos. E foi embora. A porta se fechou com suavidade, sem estalo. Mas o som ficou ecoando por dentro de mim. Fiquei parado no meio da sala por longos minutos, segurando o celular ainda gravando. A voz dela vibrava nas ondas de som, transformando cada mentira em prova. Eu não sabia ainda o que faria com aquilo, mas sabia o que não faria: esquecer. Naquela noite, copiei o arquivo de áudio em 3 pendrives, lacrei em envelopes e guardei junto com os outros documentos. O caso deixava de ser pessoal. Agora era uma questão de registro, de verdade, de restituição moral. Enquanto a chuva caía lá fora, sentei-me na mesma cadeira onde ela havia estado e deixei a cabeça cair nas mãos. A casa estava impregnada com o cheiro do perfume dela, o mesmo que antes significava amor, e agora, crime. Fechei os olhos e sussurrei, sem raiva, sem lágrima. Você fugiu da vida, Helena, mas da verdade ninguém foge. E foi assim que entendi. O encontro que eu tanto temi não era o fim da história. Era apenas a ponte para o que viria. A vingança silenciosa que não precisa de gritos, só de fatos. Vingança é uma palavra pesada. Tem gosto de ferro na língua. Mas o que eu queria não era vingança barulhenta, nem espetáculo. Queria apenas que a verdade tivesse as ferramentas certas para não ser ignorada de novo. Depois do encontro, quando a porta dela bateu e o som da chuva tomou conta do telhado, fechei-me num modo que eu conhecia bem: trabalho silencioso. Durante a vida inteira, passei a maior parte do tempo resolvendo problemas que ninguém via. Não porque gostasse do peso, mas porque sabia que, no fim, fazer o serviço direito valia mais do que a comoção momentânea. Era esse mesmo tipo de trabalho que agora eu precisava: desmontar a farsa com calma e precisão. Primeiro passo: organizar as provas. Tapei meu escritório com fotografias, cópias autenticadas e áudios. Tudo foi numerado, carimbado, fotografado e registrado em 2 vias. Levei cópias ao cartório para reconhecimento de firma. Não deixei nada apenas em arquivos digitais. Impressões têm valor quando o resto vira ruído. As cartas de Gilberto, o diário, a escritura de Mar Azul, as reservas do chalé, os extratos que mostravam a transferência e, por fim, a gravação do nosso encontro. Tudo ganhou etiqueta e número. Segundo passo: advogado. Voltei ao escritório do homem de terno cinza. Não contei nada ao público, não gritei nas rádios. Ele leu as provas, mordeu o canto do lábio e disse que o caso cheirava a crime: fraude, falsificação de documentos, estelionato, abuso de confiança. Pedi que agisse com cautela. A exposição errada pode desmontar a prova, ele disse. Concordei. Precisávamos da estrutura certa para que a acusação se mantivesse. Terceiro passo: o banco. Voltei à gerência, com tudo em mãos. Mostrei as transferências, exigi uma investigação forense nas assinaturas e um relatório formal sobre a origem dos saques. Eles não tiveram opção. Abriram um procedimento interno e, por via administrativa, recuperaram parte das movimentações suspeitas enquanto congelavam as contas vinculadas a Gilberto Ramos.
Não foi rápido. Nada do que vale a pena costuma ser. Mas a lentidão tinha a vantagem de ser discreta. Enquanto o barulho da internet crescia com sua própria ignorância, nós construíamos a alça com que puxaríamos a verdade para fora. Quarto passo: procurador. Pedi que o advogado enviasse um ofício ao Ministério Público local pedindo instauração de inquérito por falsificação de documento público e indução ao erro. Ele fez. Também protocolamos uma notícia-crime na delegacia da cidade. Não desejava a humilhação pública, desejava responsabilidade. A delegacia aceitou o material e abriu investigação formal. Não era manchete, mas era efeito prático. A máquina da lei, lenta e burocrática, começava a girar. Quinto passo: redes com ética. Contratei discretamente um assessor de imprensa, alguém que trabalhava para fazer o certo, não apenas o viral. Preparei um dossiê conciso, fatos documentados, linhas do tempo, provas físicas. Pedi que fizesse um contato apenas com um repórter que eu sabia ser íntegro. Ele recebeu o material, leu e prometeu investigar. Não pedi para difamar, pedi para checar. E quando o repórter viu a prova da assinatura falsificada na cópia do seguro, ele concordou que havia história real ali. Não sensacionalismo, mas algo que a comunidade merecia saber com responsabilidade. Enquanto tudo isso acontecia, agi também no campo pessoal. Retirei meu nome de contas conjuntas que Helena ainda mantinha. Atualizei documentos, reescrevi o que podia do passado, cortando laços que eram apenas correntes disfarçadas de votos. E talvez o mais importante, reescrevi meu testamento. Não por maldade, mas por prudência. Coloquei coisas em nome de instituições, de pessoas que haviam sido verdadeiras em anos, e não de quem tinha fingido ser. Houve dias de espera, e dias em que a angústia apertava como uma mão no pescoço. Mas a sensação era outra, a do homem que finalmente pega a ferramenta certa e começa a desatar nós antigos. Deixei que André continuasse a sua fúria na internet. Enquanto ele gritava no palco que havia montado, nós montávamos o caso que o calaria. A imprensa que buscava cliques acabou encontrando, na linha do tempo das investigações, documentos que não davam margem a versões fáceis. A primeira vitória veio silenciosa. Um despacho judicial trancou a propriedade rural de Mar Azul com um pedido de perícia sobre a escritura. O cartório foi notificado para apresentar matrículas e registros. A alegria que senti não veio da punição, mas do reconhecimento de que algo que antes cabia nas entrelinhas agora ganhava o peso do sistema. Um pedido de busca e apreensão foi expedido para a casa do tal Gilberto. Não me alegrei com isso. Me alegrei porque justiça e paciência tinham se encontrado. Algumas semanas depois, no escritório do advogado, a polícia me pediu autorização para exibir as gravações e as cartas como prova em inquérito. Eu assinei, não para ferir, mas para trazer clareza. As investigações bateram em portas que eu jamais imaginara bater. Depoimentos, perícias grafológicas, confirmando que a assinatura fora falsificada, testemunhos de quem vira o casal em Mar Azul e até de um funcionário do cartório que lembrava de estranhos pedidos daquela data, tudo formando um mosaico duro. Enquanto a justiça avançava, a cidade começou a se calar. Os comentários nas redes se transformaram em questionamentos. Pessoas que antes tinham assumido posições, agora hesitavam ao comentar. Algumas mensagens que antes me feriam viraram pedidos de desculpa. Não foi arrependimento público generalizado, raramente há isso, mas pequenos reconhecimentos que me deixavam menos só. E quanto a André? Ele ficou dividido entre a raiva que o movia e o desconforto de enfrentar as pedras que nosso processo mostrava. Tivéssemos brigado, gritado, nos esbofeteado, e a história seria outra. Mas eu precisava que meu filho me escutasse, não que me vingasse. Pedi uma conversa calma. Ele veio, tenso, com o orgulho ferido menos do que eu imaginava. Sentei-o à mesa,
como tantas vezes tinha feito quando era menino com o joelho ralado. Mostrei-lhe as cartas, as assinaturas, o diário. Não gritei. Não. Expliquei com a voz que tentei manter firme. Que o mundo nem sempre é preto no branco, que às vezes as pessoas que amamos se tornam especialistas em ferir, e que a única arma verdadeiramente útil era a paciência com a justiça. Houve lágrimas, não só dele, muitas. Mas também houve um encolher de ombros, um admitir que a pressa de acusar tinha custado algo que não se recupera com desculpas. O processo demorou. Houve recursos, tentativas de desacreditar a perícia, de rasgar a narrativa com acusações de vitimização. Eles tentaram jogar o barulho contra a prova, apostando que o público se cansaria antes do juiz. Não deu certo. A perícia era técnica demais. Os documentos eram sólidos demais. A máquina da lei, ainda que lenta, tinha feito o seu trabalho. No fim, Gilberto foi indiciado por estelionato e falsificação. A escritura de Mar Azul foi apontada como fraude. Assinaturas contestadas, registros com datas sobrepostas. O seguro teve parte dos valores bloqueados e foi iniciada a devolução aos cofres enquanto se apurava o destino dos recursos. Helena, ela que se esquivou, fez contornos de vítima quando confrontada, acabou por não ser poupada pela evidência. A justiça não era vingativa, era apenas metódica. E naquela metodologia, nossa verdade foi recuperada. Quando as decisões começaram a sair, senti uma coisa que não era vitória. Era um cansaço aliviado, uma reconstrução lenta. Perdi muito. Perdi o que não se recupera. A confiança, a intimidade, os anos que pensamos ter. Mas ganhei algo também. A certeza de que a verdade, quando bem armada, tem peso suficiente para calar calúnias públicas. No dia em que a polícia levou o material do cartório e o nome de Gilberto surgiu em um despacho, alguém postou: "Parece que não era só o bom senso do filho que gritava no velório." Não apaguei o comentário. Não respondi. Fechei a janela do computador e fui até a cozinha. Fiz um café. Sentei-me e fiquei olhando pela janela, como tantas tardes em que ela estava de cadeira ao meu lado, só que sem pressa de voltar a um passado que não mais existia. A vingança que eu quis não foi escancarada, não teve fogos de artifício, foi feita de papéis, carimbos, perícias e espera, e funcionou porque não cuidei dela com raiva, mas com precisão. No fundo, talvez fosse isso que ela havia desejado, não me ver destruído, mas reescrito, e reescrever não é apagar. É dar ao que restou forma mais justa. Helena morreu pela segunda vez numa manhã de segunda-feira, mas dessa vez ninguém duvidou, nem eu. Recebi a ligação do Hospital Regional de Mar Azul às 7h42. A voz do médico era seca, sem qualquer dramatização. "Senhor Cláudio, a senhora Helena Ramos foi encontrada sem vida em sua residência. Estamos entrando em contato por constar seu nome entre os contatos de emergência." Contato de emergência. Ironicamente, o único papel onde meu nome ainda existia na vida dela. Demorei alguns segundos para responder. Não por choque. O susto já tinha morrido em mim há muito tempo. Era apenas a estranha sensação de ver o destino repetir a própria cena, como se o mundo fosse um teatro mal ensaiado. "Entendido, doutor. Eu vou." Dirigi até Mar Azul com a mesma calma de quem já conhece o caminho. A estrada parecia mais curta, como se o tempo finalmente tivesse desistido de testar minha paciência. Ao chegar, o mesmo café onde ela trabalhava estava fechado, com a vitrine coberta por papel pardo. Diziam que o movimento caiu depois da investigação, que os turistas evitavam o lugar, e que o sócio dela, Gilberto, tinha sumido assim que a justiça congelou suas contas. No hospital, o corpo dela estava em uma maca simples, coberto por um lençol branco. Sem maquiagem, sem truques. Dessa vez, a morte era real e feia. Assinei o termo de reconhecimento e permaneci em silêncio. O funcionário perguntou se eu queria ficar a sós. Respondi que não havia mais nada a dizer a um corpo. Mesmo assim,
Olhei uma última vez. As rugas pareciam mais profundas, os traços duros. Talvez fosse a primeira vez que eu a via sem máscara. Pensei em tudo que ela fez, nas cartas, nas mentiras, nos planos, e percebi que, por mais paradoxal que parecesse, ali, finalmente, ela descansava. A justiça tinha feito o que o amor não conseguiu. O velório aconteceu 2 dias depois, dessa vez em Marasol. Poucas pessoas apareceram. Nenhum jornalista. Nenhuma comoção. A morte dela já não rendia manchetes. Só silêncio, o mesmo que ela passou a vida tentando comprar. André não quis vir. Disse que ainda estava tentando entender o que sentia. Eu não o culpei. Ele precisava lidar com o luto que veio 2 vezes. O da mãe e o da verdade. Fiquei ali, diante do caixão, agora pesado, agora cheio. As flores eram simples, brancas. O padre leu uma oração curta e quando me pediu algumas palavras eu apenas disse: que descanse em paz, mesmo que nunca tenha me deixado em uma. Ninguém aplaudiu. Ninguém chorou alto. O velório terminou em 15 minutos, mas eu fiquei. Esperei até que todos saíssem, até o som do último passo se perder na calçada. Então me aproximei do caixão e coloquei sobre ele uma única flor. Uma flor seca, a mesma que ela havia deixado dentro do cofre, entre as cartas de Gilberto. Fiz isso não por rancor, mas por ironia. Porque no fim, tudo o que ela quis esconder acabou florescendo à luz. Sussurrei: dessa vez, Helena, o caixão está cheio. Mas o amor, esse sim, está vazio. E me virei para sair. Não olhei para trás. A vida depois disso foi um longo desmonte, não de dor, mas de recomeço. Vendi a casa em que vivemos, deixei o bairro, o quintal, os vizinhos curiosos e o eco de tudo que se foi. Com o dinheiro, comprei um pequeno apartamento em uma cidade costeira, onde ninguém me conhece e onde o silêncio não dói. Comecei a caminhar todas as manhãs, sem rumo fixo, só para sentir o vento. Aprendi a cozinhar para a gostar do cheiro do café fresco e até a rir quando o rádio falha no meio de uma música antiga. De vez em quando, André liga. Fala pouco, mas no som da voz dele já não há ódio, só cansaço e um começo de perdão. Ele me visita nas datas importantes. Não falamos sobre ela. Não precisamos. Alguns buracos não se tapam com conversa, apenas com o tempo. Quanto a mim, deixei de procurar sentido nas coisas. Nem tudo precisa de explicação. Algumas histórias só precisam de ponto final. E o meu veio naquela manhã cinzenta, com o som do telefone e a voz fria do médico. Hoje, às vezes, me pego pensando se Helena teria fugido de novo se tivesse mais tempo. Acho que sim. Alguns fantasmas não descansam. Apenas mudam de endereço. Mas há uma diferença. Dessa vez, não há palco, nem público, nem mentiras embaladas em promessas de recomeço. Há só eu, o mar, e o som constante das ondas dizendo que tudo o que se constrói sobre engano termina desmoronando no mesmo ritmo em que foi erguido. Na última página do meu diário, o mesmo onde registrei cada passo dessa história, escrevi uma frase simples: o silêncio venceu. E venceu mesmo, porque no fim foi ele quem me salvou, quando o barulho de todos os outros já tinha destruído quase tudo. A justiça encerrou o processo semanas depois do enterro. As contas foram devolvidas, o seguro anulado e a propriedade de Marasol repassada ao Estado. Nenhuma grande manchete, nenhum alarde. A verdade raramente faz barulho, ela apenas permanece. Hoje, toda vez que o vento sopra mais forte, eu fecho os olhos e lembro do que aprendi da pior maneira possível. Que o amor sem verdade é apenas uma farsa bem contada. E que, às vezes, o verdadeiro luto começa não quando alguém morre, mas quando finalmente paramos de mentir para nós mesmos. No cemitério de Marasol, o túmulo dela não tem epitáfio. Fiz questão disso. Apenas o nome, a data e o silêncio. Porque nada que ela dissesse depois seria mais verdadeiro do que isso.
E eu de pé, antes de ir embora, deixei uma última frase, baixinho, só pra mim. Agora sim, descanso.